Olá, aqui é o Elmo no canal Minutos com Jesus e nós estamos aqui continuando os destaques no livro do Apocalipse, agora desta vez no capítulo 6, né? Estamos falando dos selos, já falamos da abertura do primeiro selo no vídeo anterior e agora nós vamos falar da abertura do segundo selo, versículos 3 e 4 do capítulo 6. O versículo 3 diz assim, olha: E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. O vem e vê, ele foi repetido no primeiro cavalo, está sendo repetido aqui no segundo cavalo, né? Que nós vamos ver agora que cavalo que é, que está no versículo 4. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E essas passagens provavelmente têm correlação com aquelas passagens escatológicas dos evangelhos que está em Mateus, no caso aqui, capítulo 24, 6, que diz lá, né? Vamos recordar aqui. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Então, o cavalo vermelho, ele significa guerra. Aqui foi a abertura, então, da grande tribulação, né? Que o cavalo branco deu, então, esse início do período da grande tribulação com aquele que veio para vencer, né? O falso Cristo, né? O anticristo. Então, o que nós podemos destacar aqui como importante desse segundo selo, né? E até do versículo 3. Então, pela ordem, é a voz do novilho, né? Vamos lá entender então. Estou falando dos 4 animais, né? Os 4 animais que habitam lá o trono de Deus. O primeiro era a voz de leão, aqui é a voz de novilho, né? O presente texto dá continuidade à sequência anterior que a gente viu. Então, o simbolismo de cavalos e cavaleiros, já tivemos a oportunidade de focalizar em notas anteriores, né? Lá no livro de Zacarias, no capítulo 1, de 7 a 17, né? E também você pode ver aqui do 6, do 1 ao 8. Até essas correspondências, alguma correspondência, então. Então, existem visões tanto de cavalos como de cavaleiros. Na primeira dessas passagens, então, há a descrição de 4 cavalos de diferentes cores. Então, eles e seus cavaleiros, eles percorrem a terra por expressa ordem de Deus. Então, Deus está fazendo cumprir a sua palavra, né? Tem aquilo que Deus permite que aconteça, tem aquilo que Deus ordena que aconteça. Aqui, no caso, é uma ordenação de Deus, e esses cavalos, então, percorram a terra. Então, são cavalos sobrenaturais. O cavalo era comumente usado nas atividades guerreiras, né? Sempre foram, né? Portanto, nesse ponto, veja só, os cavalos aqui citados, eles representam guerra, violência, tragédia e julgamento divino. Então, aqueles que interpretam o livro do Apocalipse, ou de Apocalipse, tanto faz, historicamente veem nesses vários cavalos e cavaleiros eventos que já tiveram lugar, como na perseguição contra os cristãos no passado, né, desde a igreja primitiva, da perseguição do Império Romano, né, aos cristãos, em contraste com os partas, ou seja, com o arco, né? Note-se que esses cavalos são, respectivamente, branco, primeiro selo, esse que nós estamos tratando, o vermelho, o segundo selo, o preto virá a seguir no terceiro selo e o amarelo no quarto. Então, a cor em questão, ela se refere aos cavalos e não a cavaleiros. Preste atenção. Então, ela não representa o caráter dos cavaleiros, mas antes a natureza da missão de que estão incumbidos cada cavalo. Vamos lá, então. Nesses primeiros selos, existem o expressivo vem e vê que eu citei no destaque anterior. Aqui eu refaço, né, esse destaque. Nos antigos manuscritos, aparece aqui uma variação. O código sinaítico apresenta um duplo imperativo, vem e vê, como dirigido a João. O código alexandrino, por outro lado, ele é considerado por muitos como o texto que aparece haver recebido menos alterações. Traz só o imperativo vem, o vê não.
Então, como sinal dado ao cavaleiro para entrar em cena onde se desenvolve a ação determinada a este cavalo, né? Então, este cavalo vermelho, que está descrito lá em Zacarias 1:8, né? É quem encabeça a lista lá. Então, para um comentário mais expressivo, vamos dizer assim, vejamos o que segue. Vermelho ou marrom avermelhado, né, que é este cavalo. Então, nas primeiras versões latinas e siríacas, tinham uma cor lá chamada de malhado, ou seja, então a língua grega, né, ela usa dois adjetivos que significam com manchas. É um pouco técnico, que talvez não compense a gente detalhar muito. Então, os que pensam que a primeira visão se deu no pôr do sol, ou seja, a oitava, e a oitava na alvorada, explicam as diferenças entre as passagens lá do livro de Zacarias, né, do capítulo 1, e agora do 6:2 aqui, em termos de cores relacionadas com o anoitecer e com a alvorada. Então estão relacionando, na verdade, esta cor com o anoitecer, né? Provavelmente reflexo do sol, né? Ou a alvorada, tá bem? Então, vamos dizer também que baio e branco são as cores do pôr do sol, né? E em 6:2, ou seja, preto, malhado, que nós estamos vendo, e branco são cores da madrugada. Ou seja, um pouco técnico, né? Mas são essas cores que João viu e ele descreveu, então, né, aqui nessas passagens, como essas passagens que Deus ordenou, né, que acontecesse. Bom, seja como for, as escrituras são proféticas e combinam entre si, né? Isso é o que importa. Em cada detalhe que nós vamos passar. Temos aqui então a mesma sequência: branco, vermelho, preto e amarelo. O cavalo do texto que nós estamos nos referindo, né? 6:2, é vermelho, portanto, né? O vermelho é também símbolo de guerra, isso é o que importa aqui, né? Esta cor, como veremos no Apocalipse, tem quase sempre sentido desfavorável, ou seja, um grande dragão vermelho. Isso a gente vai ver lá em Apocalipse 12:3. Ou seja, uma besta cor de escarlata, que também está em Apocalipse 17:3, que se refere à grande meretriz, né? Passagem que nós vamos entender. Então, que significa a mulher que estava vestida de púrpura e escarlata, ou escarlate, né? Em algumas outras passagens, que são as mercadorias da grande Babilônia. Babilônia nós vamos entender, né? Que é tudo o que pratica a iniquidade, né? Tudo que é religião falsa, tudo que vai eu digo assim, vai se alinhar com o anticristo. Muito bem, então aqui o cavaleiro em foco nada disse, ele apenas cavalgou e permitiu que a cor do seu cavalo o identificasse. O cavalo vermelho então era o seu e foi-lhe concedido que tirasse a paz da terra. Olha só a incumbência dele. E levar aos homens a se matarem uns aos outros. Que coisa, né? Coisa terrível que vem pela frente. Então levava uma grande espada que, com os outros maiores detalhes, nos leva a crer que ele é o símbolo da guerra mesmo. Tudo isso e mais ainda terá lugar no tempo sombrio da grande tribulação. Deus nos livre disso, né? Dessa grande tribulação, quando se ouvirá uma voz a dizer: a paz é tirada da terra. Segundo os anais da história, veja só que é uma informação muito importante, o mundo já sofreu até 1914, que foi o tempo da Primeira Guerra Mundial, até lá tinha sofrido mais de 900 guerras principais. As guerras serão tremendas nesse período, agora da grande tribulação, simbolizadas pelo tamanho da espada. Tanto que Jesus disse lá no capítulo 24, né? Haverá guerras e rumores de guerra, né? Então as guerras seguem a fome, a sede, a pestilência, a morte. Tudo isso sucede à guerra, né? Então vai suceder fome, essas coisas horríveis que
certamente a igreja não passará. Isso dará em consequência da rejeição, isso se dará, né? Claro, em consequência da rejeição do princípio da paz, a negação a Jesus, né? Então, o povo, a maioria em si, né, ainda está negando Jesus, mas vai haver certamente um avivamento e muitos se curvarão a Jesus e o reconhecerão como Senhor dos Senhores, evidentemente, né? Aquele que está em Isaías 9:6, Lucas 19:42, 1 Tessalonicenses 5, né? Onde que a gente identifica, né, que Jesus é o príncipe da paz, e o anticristo, então, é o fake da paz, né? Ele, na grande tribulação, que durará 7 anos. A primeira parte será um período de falsa paz, né? São os 3 primeiros anos e meio. É isso, então, que a gente precisa finalizar aqui como destaque do capítulo 6, versículos 3 e 4, cavalo vermelho, ok? Então, que Deus abençoe você, que você possa ter entendido esse destaque. E se você tiver alguma dúvida, pode continuar lendo lá a Bíblia, né? Procure, pesquise, capítulo 24 de Mateus, e você vai entendendo todos esses eventos escatológicos que virão agora no fim dos tempos. Lembrando que nós temos um período período de princípio das dores. Na sequência virá o período das dores de parto, né? E tudo simbolicamente falando, porque quando a mulher está para dar à luz, virão contrações mais fortes. E dentro do aspecto espiritual da humanidade, e até material, vamos dizer, isso aí, que existe uma correlação, né? Então virá essas guerras, essas batalhas, essas coisas mais danosas para a humanidade, né? E nós vamos ver que tem aqui, acho que tem um cavalo aqui para frente que vai dar fim a 1/4 da humanidade. Então fique curioso, assista os próximos vídeos e compartilhe esse, né? Claro que você gostou, eu sei, e você será muito abençoado. Que Deus te abençoe, tua vida, teu entendimento, teu discernimento. Peça a Jesus, ao Espírito Santo que Ele te dará, tá bem? E nós estaremos orando por ti, para que você possa crescer na graça e no conhecimento. Que Deus te abençoe e lembre-se, Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Ele vive e reina para sempre. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.